nosso convidado desta edição do Estúdio MPSP é o doutor Ricardo Silvares, que é assessor do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de São Paulo. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos tratar aqui basicamente da questão do acordo de não persecução penal. Era uma prática que o Ministério Público de São Paulo já adotava anteriormente, mas agora há uma previsão expressa na lei no âmbito desse chamado pacote anticrime. O Ministério Público de São Paulo continua apostando nos acordos de não persecução como um dos fatores da sua política criminal? Sim, agora mais do que nunca, porque antes nós tínhamos uma dificuldade de aceitação do acordo por conta da regulamentação dele. Antes nós tínhamos o acordo previsto apenas numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Ainda assim, nós sustentávamos a legalidade disso, a constitucionalidade disso e a plena aplicabilidade. Agora é a lei, é o próprio Código de Processo Penal que prevê isso. Então, sim, nós vamos continuar apostando e agora a gente tem um maior respaldo possível para executar esse acordo. Perfeito. E quais seriam os pontos que o senhor apontaria, doutor, a diferença, né? Quais eram os termos deste acordo quando ele era baseado na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e agora que ele é baseado numa previsão legal? Antes havia uma diferença importante, que era o fato de que o Ministério Público fazia o acordo, levava para uma espécie de homologação do Judiciário. Se o Judiciário não aceitasse homologar, quem decidiria isso seria o Procurador-Geral de Justiça. E no final, cumpridas todas as condições pelo investigado, o Ministério Público promoveria o arquivamento do inquérito. Agora mudou no seguinte sentido. O Ministério Público propõe o acordo, há uma homologação judicial, a lei não prevê mais a manifestação do Procurador-Geral em caso de recusa, o que o Ministério Público vem sustentando ser inconstitucional, mas, até que o Supremo se manifeste sobre isso, nós vamos aplicar o que diz a lei. O que a lei diz é que, nesses casos, o Ministério Público oferece denúncia ou recorre, recurso em sentido estrito previsto lá no novo inciso 25 do artigo 581. Agora, uma outra diferença marcante é que, uma vez homologado o acordo, a execução não se dá mais sob fiscalização apenas do Ministério Público. A execução se dá na vara das execuções criminais. Perfeito. E essa é uma diferença importante. E talvez a mais importante em termos assim, de resultado final é que não ocorre mais o arquivamento do inquérito. Mas outra coisa, se uma vez for cumprido, uma vez que seja cumprido o acordo pelo investigado, o resultado não vai ser o arquivamento, mas uma extinção da punibilidade, ou seja, o Estado perde o direito de puni-lo. Perfeito. Agora, independentemente dessas diferenças, dessas distinções entre como o acordo era feito e como ele passa a ser implementado agora, o que está por trás dessa ferramenta jurídica? Quer dizer, o que estava na cabeça do legislador? Por que o acordo de não persecução é importante para o Ministério Público? Veja, nós vamos pegar aquela pessoa que é primária, aquela pessoa que cometeu um crime que pode até ser grave sob certos aspectos, porque nós vamos ver que não há uma limitação, a única limitação que a lei faz em termos assim de gravidade, vamos dizer assim, ela estabelece um corte pela pena. Então, é possível fazer o acordo de não persecução nos crimes cuja pena mínima for inferior a 4 anos. Tem vários crimes graves que eu considero graves, como, por exemplo, o artigo 241b do Estatuto da Criança e do Adolescente, ter fotografias de pornografia infantil, por exemplo. Permite o acordo de não persecução. Por conta da pena. Por conta da pena. Não permite se houver violência ou grave ameaça, né, qualquer crime. Então, você pega uma gama grande de crimes. Nós podemos trabalhar política criminal com isso. Né? Nós vamos pegar uma pessoa que pela primeira vez entra, que é tecnicamente primário, alguém que cometeu um crime dessa natureza sem violência ou grave ameaça, e nós vamos poder estabelecer, ao invés de processá-lo e obter uma sentença condenatória no final, nós vamos dar a ele uma primeira chance de cumprir certas condições, e acho que o pilar fundamental é a reparação do dano à vítima. Sem dúvida. E a prestação de serviço à comunidade, outra condição, enfim. E isso evita uma condenação. Porque o que acontece em muitos casos assim? Consegue uma condenação, há uma pena em regime aberto que é convertida em prestação de serviço à comunidade.
E a única diferença é que o sujeito vai ter uma condenação, alguém vai dizer, então se ele cometeu outro crime, ele é reincidente. Mas eu acho que não é essa visão que guia o acordo, é tentar justamente evitar essa reincidência. Então, a essa possibilidade nós podemos fazer, por exemplo, questões de política criminal. Sem dúvida. A lei tem uma abertura para isso, de modo que nós podemos até dentre esses crimes verificar quais que são, para quais o acordo é suficiente e quais não. Para medida de prevenção e para reprovação da conduta e quais que não são suficientes os acordos e nós vamos propor ação penal. E outra questão fundamental, doutor, não sei se o senhor concorda, é que se alcança a reparação à vítima e a prestação do serviço comunitário num espaço de tempo muito mais curto, quer dizer, chega ao mesmo objetivo, mas antes. Pega um crime de furto, por exemplo. O sujeito vai ser condenado a um crime de furto, suponha que não seja recuperado o bem, então a vítima não vai ter o bem devolvido. Então, ela vai estar suportando o prejuízo. Sim. O sujeito vai ser processado, vai ser condenado a uma pena em regime aberto, provavelmente, dadas as condições da pena do furto, etc., a um regime aberto, vai ser convertido numa pena restritiva de direito, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade. E depois a vítima, se quiser reaver o prejuízo, ela vai ter que entrar com uma ação civil ex delito contra o sujeito depois que transitar em julgado. Uma outra ação. Agora não, agora a gente pode fazer um acordo com o sujeito e falar, olha, nós fazemos um acordo, você confessa, admite e ressarce o prejuízo da vítima. Além disso, pode prestar serviço à comunidade, etc. Bom, ele não tem uma condenação? Não, mas ele fica impedido de fazer um novo acordo nos próximos 5 anos. Enfim, e de qualquer maneira é mais efetivo e, segundo as informações da própria Secretaria de Administração Penitenciária, no que diz respeito aos cumprimentos dessas penas chamadas aí de penas alternativas, o índice de reincidência é muito mais baixo, está em torno de 4%, 5%. Então vale a pena a gente investir nisso. E mais, é um processo a menos. Sem dúvida. É uma audiência a menos. Sem dúvida. Isso vai desafogar um pouco a pauta do judiciário. Para se concentrar no que é necessário. Vai ter audiência de homologação. Vai, mas uma coisa é audiência de homologação, outra coisa é audiência de instrução desse processo. Perfeito. Com tudo que implica recurso, etc. e tal. Então vale a pena nisso. Perfeito. Doutor, como eu já frisei anteriormente, o acordo de não persecução ele tem previsão expressa em lei agora no âmbito do pacote anticrime, né? Que outros pontos do pacote que o senhor daria um destaque positivo? Bom, esses pontos aqui em que houve alteração, isso ajuda. Quais são esses pontos? Eu acho que tem, por exemplo, a mudança na execução da pena. Houve um aumento do teto máximo para cumprimento de pena, passou de 30 para 40 anos, o que é importante. Alguns cometem crimes muito graves, muito cedo, e ficam no máximo 30 anos. Eu conheço alguns criminosos como esse que vão sair. Agora você ganhou aí mais 10 anos para os cometerem crime a partir de agora. Também a questão da própria execução da pena, as limitações que há sobre saída temporária e tal. Acho que uma outra coisa positiva foi o reescalonamento da progressão de regime, que deixou de ser aquela regra, se é crime hediondo, 2/5 ou 3/5 se for reincidente. Se não for crime hediondo, 1/6. Agora mudou a outros patamares, isso também é importante. A regulamentação daquilo que se costuma chamar de escuta ambiental é importante, embora há problemas na redação, mas foi uma boa regulamentação, mas há aspectos negativos também, a meu ver, por exemplo, na regulamentação feita na colaboração premiada. Há uma boa regra na colaboração premiada, que me parece a que abre o capítulo agora, que é a do artigo 3º-A, que fala que é um negócio jurídico processual. Isso pode gerar, inclusive, revisão da jurisprudência do Supremo a respeito da própria polícia poder fazer esse acordo, né? Isso está na ordem do dia. Recentemente foram feitos acordos de colaboração que o Ministério Público era contra. E a polícia foi homologado pelo Judiciário. Essa disposição abre caminho para uma rediscussão desse ponto. Mas há outros ali que procuraram limitar o alcance dos acordos de colaboração. Isso, para mim, foi extremamente negativo. Perfeito, porque o acordo de colaboração premiada é um instrumento muito utilizado. Os leigos associam muito esse instrumento à questão da Lava Jato, mas é uma ferramenta utilizada em diversas outras ocasiões, Sim. Inclusive pelo Ministério Público de São Paulo. É crucial no combate a organizações criminosas, estejam ou não envolvidas com
corrupção de agentes públicos, com desvio de dinheiro público, há outras formas de organização criminosas, há outras formas que também podem ser combatidas e a colaboração, não só no Brasil, no mundo inteiro, ela é extremamente importante para isso. Perfeito. Doutor, tenho notícia de que o Ministério Público já celebrou mais de 1.000 acordos de não persecução. O senhor acredita que agora, com as alterações que foram introduzidas pela nova legislação, vai se acelerar isso ou vai se manter mais ou menos o mesmo ritmo? Essa ideia já está disseminada entre os seus colegas por todo o estado de São Paulo? Eu acho que agora nós vamos parar de contar, né? Porque antes nós contávamos para ver o resultado dessa política de convencimento que nós fizemos sobre a aplicação da resolução. Agora, como é lei, não há mais opção. Né? O colega, antes ele podia dizer, olha, eu acho que o acordo é baseado num instrumento questionável, enfim, que é a resolução. Agora é lei, então assim não tem opção. Ele vai ter que verificar as condições e, se presentes as condições e sendo possível e sendo desejável fazer esse acordo, dependendo do caso concreto, ele fará. Eu tenho certeza que haverá um crescimento exponencial do número de acordos. Perfeito, doutor. Nós agradecemos muito a sua presença, tenho a certeza absoluta de que foi uma entrevista bastante esclarecedora, não só para os seus colegas, mas também para o público em geral, que nos acompanha pelo YouTube e pela TV aberta. Agradecemos muito a sua audiência. Até a próxima edição.